Em Romanos 14:8 diz: Pois, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ele é meu e teu Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo, que agora conduz, pois é Ele teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu acho que você deve ter dado amém aí, mas eu jamais vou ouvir daqui. Como é bom quando a gente está na igreja e a gente fala graça e paz e todo o povo diz amém. Eu estou aqui no templo, o templo vazio, e eu noto a falta dos irmãos. Isso é uma situação diferente, mas a gente entende.
Eu gostaria só de lembrar você que eu tenho procurado entrar em contato com os irmãos por meio do WhatsApp, de viva voz ou telefone. O meu objetivo é, mesmo nesse tempo em que a gente não pode se encontrar, a gente ter um contato pessoal, bem pessoal, do pastor com as ovelhas. Se você precisar de alguma coisa, você pode entrar em contato comigo, estarei à disposição para ajudá-lo naquilo que for necessário. No mais, orem pelo pastor, o pastor ore por você, juntos oremos pela nossa igreja e juntos oremos pelo Brasil e pelo mundo, ok? Eu quero compartilhar um trecho da Escritura Sagrada com você, que eu acho muito importante e pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17, esse texto que é conhecido como a literatura de sabedoria sapiencial e que vai nos ajudar a agir com sabedoria. E com sabedoria nós passaremos por essas lutas que temos vivido nesse último tempo. Gostaria de falar hoje sobre as incertezas dos planos humanos. Eu gostaria de ler o texto de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz: Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que acontece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se gloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar? Pai, obrigado porque temos a Tua palavra e porque ela nos traz palavra de sabedoria. Ela nos ajuda a ser sábios, tomar decisões sábias e assim vivemos neste mundo da melhor maneira possível. E eu oro para que os meus irmãos e irmãs, meus amigos que ouvem essa palavra, seja por ela alcançados. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu lembro que alguns anos atrás, muitos anos, né, quando me casei, fui para a Bahia. E nós fomos de avião. E eu lembro que no meio do caminho, aquela turbulência toda aqui, o avião começou a chacoalhar e eu confesso que fiquei com um pouquinho de medo. Mas eu já tinha uma certa experiência em voo, aí eu peguei e olhei para os tripulantes, né? As aeromoças, e vi que elas não pararam nem um instante de fazer aquilo que elas estavam fazendo, e faziam como se aquilo fosse normal. Bom, quando eu olhei para aquilo, eu relaxei. Mas um pensamento me veio à mente. Nós estamos a 45 pés aproximadamente, eu não lembro, de altitude. Ou era 45 graus negativo, eu não lembro a altitude, mas era muito alto e muito rápido o avião ia e muito frio. Eu falei assim, nós estamos nas mãos de Deus. Aí depois, já lá na terra, resolvemos passear de barco. Aí pegamos o barco, eu não lembro de muitos detalhes, que faz já algum tempo. E eu sei de um pensamento que eu tive. Quando estava lá no meio do mar, do lago, eu não lembro, eu só sei que para ver a costa eu tinha que fazer assim. Eu olhei e disse assim, nós estamos nas mãos de Deus. Mas depois, naquele mesmo instante, me veio o pensamento, mas quando eu estou na terra também, eu estou nas mãos de Deus. Porque se eu der um tropeço e bater a cabeça, eu posso morrer. Então, em todo instante, eu estou nas mãos de Deus. Em todo instante, Deus está cuidando de mim. Quer eu veja ou não, quer eu saiba ou não, Deus, só estou aqui porque Deus permite, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Aí eu pego e me dou conta da situação que a gente está vivendo. E o pensamento que a gente tem nós estamos impotentes, não podemos fazer nada, vamos ficar confinados nas nossas casas, não podemos sair, temos que colocar as máscaras, temos que lavar as mãos, não podemos chegar muito perto das pessoas.
e isso tudo fugir ao nosso controle, a gente faz isso, a gente vai sofrer, ficar doente. Aí a gente pensa, nós estamos nas mãos de Deus. A verdade é que sempre estivemos nas mãos de Deus. Esse texto nos chama a atenção do fato de que, apesar de estarmos nas mãos de Deus, nós nos esquecemos disso. E ele trata de nos lembrar. E ele diz assim: ouça agora. Começa o versículo 13. Lembrando que aqui nós temos uma interjeição enfática, e uma interjeição enfática na língua grega quer dizer uma chamada de atenção. É como se Tiago estiver dizendo assim para você: ei, você quem? Você que me ouve, vocês que dizem hoje ou amanhã. Da mesma forma, quando você vê uma pessoa que pede alguma coisa perto de você e ela está se distanciando, aí, você que é aí de camisa amarela, você esqueceu aqui, a interjeição enfática é mais ou menos isso. Então, o apóstolo Tiago está nos chamando a atenção, dizendo: ouçam agora essa interjeição. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. O texto está levando em conta um sujeito que pratica uma ação em seu próprio favor, excluindo, portanto, a pessoa de Deus. Na língua grega, isso é chamado de voz média. A voz ativa, o sujeito pratica ação. A voz passiva, o sujeito sofre ação. A voz média, o sujeito pratica ação em favor próprio. O que nós estamos vendo aqui é exatamente isso, o sujeito praticando a ação em favor próprio. Imagino que essa seja a característica de muitos de nós. Praticamos as ações, tomamos as nossas decisões em favor próprio, desconsiderando a pessoa de Deus, desconsiderando que Deus está sob controle de tudo. Olha que o versículo 14 diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ele diz: não tem sentido vocês ficarem fazendo tantos planos, mas vocês não sabem nem o que lhes acontecerá amanhã. Você diz que amanhã vão fazer, vão comprar, vão acontecer, vão ficar ricos, mas amanhã Deus resolve que vai ser diferente. E aí, como é que fica? O que o texto está nos chamando a atenção é que todas as nossas decisões, elas precisam levar em conta a nossa dependência de Deus. E, no caso aqui, o Tiago está chamando a nossa atenção, porque isso é bom. Isso é o que você precisa, depender de nós. Às vezes a gente fica com o coração ansioso, nós ficamos desassossegados, o pânico bate à nossa porta. E por que isso acontece? Porque eu esqueci que tudo está sob o controle de Deus, mas eu esqueci de tudo isso e penso que o controle está nas minhas mãos. Na hora que as coisas fogem do meu controle, então essas coisas aparecem. São os pânicos, os desassossegos da alma. Veja, portanto, quão necessário é depender de Deus. Pois se temos essa confiança que está tudo nas mãos dele, aí nós descansamos no poder de Deus. Ao invés disso, o texto diz, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Ao invés disso, agora ele estava usando a voz passiva, ou seja, o sujeito está sofrendo ação da parte de Deus. Ele diz, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. É uma vida na completa dependência de Deus. É a vida de alguém que reconhece que sem Deus nós não podemos fazer absolutamente nada. Se estamos vivos é porque Deus permitiu. O cabelo da nossa cabeça não cai se não é por permissão, se não for por permissão divina. Então, tudo está nas mãos de Deus. E ele está dizendo aqui, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, ele propõe aqui que tenhamos uma vida de dependência de Deus e não dependência dos homens. Dependência somente de Deus. Depois ele diz que isso é um erro enorme porque isso é pecado. Primeiro, vem do inferno
e faz você pecar contra Deus. Veja o que diz o versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Vocês se vangloriam do fato de, eu vou fazer, vou acontecer, eu vou comprar, eu vou enriquecer. Vocês se vangloriam nas suas pretensões. Aí ele diz, toda vanglória como esta é maligna. Essa vanglória não vem de Deus, mas vem do inferno, vem de Satanás. E aí no versículo posterior, versículo 17, o texto diz, portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas que bem? Porque alguém pode objetar que, como o texto está falando, que sabe fazer o bem é dar esmola, dar um beijinho nas crianças, ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, fazer boas obras. Mas fazer o bem aqui significa ficar na dependência de Deus. O texto está falando disso, então nós não podemos aplicar de outra forma, a não ser da forma como o texto está descrito aqui, dependência de Deus. Aí eu pego para e preciso fazer uma pergunta. Em que nível está a sua dependência de Deus? Você depende mais de Deus ou de você mesmo? Você depende mais de Deus ou da sua potencialidade? Você depende mais da fé que você tem em Deus ou da fé que você tem naquilo que você pode fazer? Pois bem, as inquietações, os desassossegos, as tristezas, o pânico, o desespero vem quando a nossa confiança está em nós mesmos, ao invés de estar no nosso Senhor. Porque a gente perde o controle da situação e agora, como é que ficamos? Mas quando tudo está sob o controle de Deus, a paz de Deus guardará a nossa mente, guardará o nosso coração e ficaremos, portanto, mais tranquilos. Essa pandemia tem assolado a nossa sociedade, tem sido um momento muito difícil. As pessoas têm ficado em casa, e aí, por não ter muita coisa que fazer, começam a pensar muitas coisas boas, muitos más, outros, e a maioria que pensam as mais são as maiores, eu imagino. Mas eu sugiro que dependamos de Deus. Eu sugiro que você e eu coloquemos a nossa vida na dependência de Deus. Nós sempre, diante de Deus, seremos como uma criança que depende dos seus pais. Se nós queremos vencer essa pandemia e ajudar as pessoas a vencerem, nós precisamos renunciar à nossa própria vontade e andar segundo a vontade de Deus. Fazer aquilo que agrada o coração dele. Depender dele. Reconhecer. Eu sei que você sabe que depende dele, mas que as suas atitudes sejam atitudes de quem realmente depende de Deus. Essas suas atitudes têm sido atitudes de quem realmente depende de Deus. A minha oração é que essa mensagem fale ao seu coração que os planos humanos são incertos, porque nós somos falhos. Os planos de Deus são perfeitos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e que seus planos sejam, antes de tudo, submetidos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar com uma oração. Eu quero lembrar aqui de algumas pessoas que eu tenho anotado aqui e peço que você coloque aí, mande e vai colocando aí na sua rede social aí, seus motivos de oração. E o pastor vai orar depois. Peço que você ore pela irmã Axa na recuperação da cirurgia dela, a irmã Valquíria, está em tratamento do Vitor, filho do André e da Natália, a dona Olga, dona Marinalva, a dona Lúcia Gonçalves Sanches, é a mãe da minha vizinha, Andréa, que está internada, precisa e está com problemas de saúde e está internado nesse tempo de pandemia, então a preocupação fica maior. Eu sei também que há outros irmãos e irmãs que passam por algum problema, alguma necessidade, alguma dificuldade. Eu quero orar por você também.
Então, nesse momento, eu peço que você feche seus olhos e ore comigo. Vamos orar? Oremos. Pai Santo, eu te agradeço porque podemos encontrar na tua palavra refrigério, podemos encontrar na tua palavra a verdade, para que nós possamos viver melhor nesse mundo que fazemos parte. Pai Santo, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de cada pessoa que mencionei aqui, a irmã Axa, a irmã Valquíria também, o Vitor, filho do André e da Natália, a irmã Olga, a irmã Marinalva, a dona Lúcia também, e entre outros irmãos, os irmãos idosos que correm o risco de pegar essas enfermidades, aqueles que têm algum tipo de problema que pode facilitar a pegar essa enfermidade, eu peço que o Senhor os guarde de todo mal, em nome de Jesus. Peço pela nossa igreja, ó Deus, que o Senhor abençoe esse grupo, esses irmãos que fazem parte desse grupo. Nós estamos envolvidos num projeto de glorificar o seu nome através da nossa missão, que é pregar as boas novas, e precisamos da sua ajuda. Venha nos abençoar, Senhor. O Senhor pode contar conosco. Eu quero pedir pelo nosso país. Nós estamos vivendo momentos em que uma situação que poderia promover a união está promovendo a divisão. Isso significa que o coração dos homens não está do jeito que deveria estar. O problema que estamos atravessando, pelo jeito, e com isso, é bem maior do que a gente esperava. Nós precisamos de uma intervenção vinda dos céus. Senhor, sara a nossa terra, sara o nosso povo, cura, ó Deus, esse país. Que o coração dos homens se voltem para Ti, dependam de Ti e esperem em Ti. Ó Deus bendito, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, pois reconhecemos de fato que sem Ti nós não podemos fazer nada. Ser com os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, o Senhor esteja com eles. Abençoando os seus lares, protegendo a saúde deles, protegendo o emprego deles, protegendo a família deles, protegendo o Teu povo, ó Deus. Muito obrigado por poder falar contigo por meio da oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Até domingo, se Deus quiser, estamos juntos. Você pode se manifestar aí, fazendo seu pedido de oração, e na próxima reunião, certamente vou estar incluindo o seu nome aqui. Deus abençoe e tenha um resto de semana maravilhoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor, Ele te guardará de todo mal e Ele guardará a tua vida. No controle tu estás.